Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero rogar a Ti, Senhor, que Tu venhas mais uma vez aqui neste lugar, mas eu quero Te pedir nesse momento, por cada pessoa que está aqui, que o Teu Espírito venha aquietando a nossa alma, Senhor, que o Teu Espírito venha remover, ó Deus, agora, e possamos também nós lançarmos diante de Ti toda a ansiedade que muitas vezes nos rouba, que muitas vezes, ó Deus, nos distrai, nos dispersa. Nós queremos lançar toda a ansiedade, todo o excesso, ó Deus, de preocupação, todo o excesso do amanhã, do futuro, e entregar tudo nas Suas mãos, porque o Senhor ainda continua no trono e o Senhor continua cuidando de todas as coisas, Pai. Nós queremos nesse momento, ó Pai, estar colocando a geografia de cada coração diante de Ti, e Te pedir que o Senhor tenha acesso, Senhor, ó Deus, a esse terreno fértil, para receber, ó Deus, a boa semente, e que essa semente floresça, frutifique a 100 por 1, trazendo vida e caráter de Deus sobre cada um de nós, meu Pai, gerando mudança, transformações, Pai. Queremos dar a liberdade do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre este lugar, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, sua Bíblia digital aí, em Atos capítulo 9. A partir do verso 1. Amém. Vamos revisitar aqui uma história que muitos de vocês conhecem. E vamos traçar aqui essa linda história e tão desafiadora, intrigante, sobre a vida de Paulo. E eu quero falar com você hoje um pouco sobre os planos de Deus versus os nossos planos. Amém? Porque eu entendo que, de forma natural, existe sempre uma tendência de planos que estão sendo construídos para esse novo ciclo, essa nova estação chamada 2026, amém? Amém ou não? Quem tem plano para 2026? Glória a Deus. Ruim é a gente não ter plano nenhum para 2026, né? E a gente não saber para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, né? E não termos expectativas. Mas eu creio que Deus já está gerando expectativas no seu coração. Vamos então ler esse texto para que a gente possa revisitá-lo no nome de Jesus, tá? Diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, tá certo isso aí? Tá. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que lhe eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco.
e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Amém? Deixa eu falar aqui algumas coisas para vocês que são importantes. Primeiro que isso não aconteceu por acaso, há um histórico por detrás disso, né? Quando se cumpriu o dia de Pentecostes, houve uma explosão espiritual no dia de Pentecostes. Por que isso? Porque depois de todos os acontecimentos que ocorreram, né, que culminaram na morte de Jesus, e em uma palavra de ordem que o Senhor havia dado para que eles fossem para Jerusalém, e que lá esperassem até que do alto pudessem ser revestidos do poder de Deus através do batismo com o Espírito Santo. E houve um tempo de espera de 10 dias. Aqueles homens, eles estavam impactados porque eles foram extremamente consolidados com a ressurreição de Jesus. Amém? Então imagina, né, todos aqueles aos quais haviam estado desiludidos com a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, mas depois, por 40 dias, o Senhor esteve com eles, consolidando seus corações, consolidando o discipulado com eles, e aquilo mudou toda a história. Eles estavam cheios de uma convicção, cheios da palavra, cheios de uma verdade que agora ela deixou de ser teórica e ela passou a ser viva dentro de cada um deles. E todo o cenário de dúvida, de medo, de incerteza, né, eles mudaram completamente. E aqueles homens, eles foram diferentes a partir dali. E isso potencializou ainda mais depois do dia de Pentecostes. Por quê? Porque quando toda aquela pessoa que está cheio da palavra de Deus, e eles estavam cheios de uma palavra, de uma fé, de uma convicção, de uma certeza, de todos os ensinamentos, de instrução, mas tudo isso se juntou à pessoa e ao derramar do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo isso? Então entenda uma coisa: todas as vezes que a palavra ela se une ao Espírito de Deus, algo muito sobrenatural acontece. E é por isso que nós falamos de forma repetidamente a importância de nós termos a palavra dentro de nós, de nós desenvolvermos de fato, né, um relacionamento, uma paixão pela palavra de Deus. Porque se ela é viva dentro de nós, e quando ela se une ao derramar do Espírito Santo, o sobrenatural de Deus, ele vai ocorrer. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, uma explosão. E essa explosão, ela foi manifestada através de um forte testemunho dos nazarenos a partir daquele dia. Amém? Daqueles que estavam testemunhando a respeito de Yeshua de Nazaré. Existiam muitas pessoas, Yeshua era um nome comum, mas esse Yeshua era um Yeshua diferente. Era o Yeshua de Nazaré. Amém? O carpinteiro, o filho do carpinteiro. E aí, isso culminou na inauguração da igreja. A igreja dos primeiros dias. E até então há um mover muito poderoso de sinais, de prodígios, de milagres, de curas. E que a partir do momento que isso foi acontecendo, a perseguição ela se estabeleceu. E tudo isso culminou, né, com a morte de um discípulo muito cheio também do Espírito de Deus, que foi Estevão. Estevão, ele era um diácono, mas que servia a mesa, mas que era cheio do Espírito de Deus. E ele ia nas sinagogas, um homem fluente na palavra, hábil no conhecimento, e que a palavra de Deus diz que ninguém conseguia interpor a ele diante da graça que ele tinha ao testemunhar de Jesus. Mas
Ele foi julgado pelos sumos sacerdotes e apedrejaram, mataram Estevão. E aquilo ganhou um respaldo para que os perseguidores dos cristãos tivessem muito mais autoridade para continuar essa perseguição. E aí se estabelece de forma histórica o que chamamos da diáspora, que foi simplesmente a dispersão dos discípulos de Jerusalém, e eles foram enviados para outros lugares, porque a perseguição ela foi bastante firme em Jerusalém. Os apóstolos não saíram de Jerusalém, mas os discípulos, a maioria deles, se dispersaram em outras cidades. E aí acontece esse texto que nós acabamos de ler a respeito de Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um judeu, um homem e um jovem extremamente diferenciado, inteligentíssimo, um homem que falava no mínimo, acha-se que se falava no mínimo 3 línguas, né? Um homem que estava indo para Jerusalém com o objetivo de ser instruído por um dos maiores mestres da época, mestres da Torá, chamado Gamaliel. Então era um homem notável, um homem com conhecimento filosófico, né? Um homem com conhecimento helenista da época. E ele entendia que a perseguição aos cristãos era algo que ele estava fazendo de bom, porque era algo que se contrapôs a toda a tradição judaica. E eles não conseguiam entender isso. O propósito do coração de Saulo, ainda Saulo, ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, em perseguir aqueles pelos quais estavam desvirtuando toda a tradição judaica, através de um aventureiro chamado Jesus, advindo de Nazaré. E naquele episódio, tem um detalhe muito importante, é que todas aquelas pessoas achavam que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo dele do túmulo. Eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Não, isso é história. Que história é essa que Jesus... Não, eles roubaram o corpo do túmulo e estão falando sobre essa história. Esse era o contexto que envolvia a vida de Saulo de Tarso. Esse episódio aconteceu, Saulo vai ao sumo sacerdote e vai para uma cidade muito importante, uma cidade grande chamada Damasco. Nessa cidade de Damasco existia 4 sinagogas. Em Jerusalém existia apenas 2 sinagogas importantes, que era a sinagoga judaica de Jerusalém e uma outra sinagoga chamada a Sinagoga dos Libertos, que todos os judeus que não eram de Jerusalém estavam nessa sinagoga. Barnabé, que era de Chipre, Paulo, que era de Tarso, ainda Saulo, Estevão, que era de Corinto. Então, quando Paulo vai para Damasco, ele entendia que houve uma dispersão de cristãos, agora cristãos, para Damasco. E como tinha uma concentração de 4 grandes sinagogas em Damasco, ele disse: é para lá que eu preciso ir. Agora vem aqui comigo. Veja que situação. Essas notícias da perseguição e da morte de cristãos estava percorrendo todas as regiões ali. E Paulo, como defensor ferrenho da lei, ele fala esse testemunho da lei mosaica, né? Ele estava em direção a Damasco. Agora, imagina você sendo igreja de Damasco. Ei, aquele homem, Saulo, que tocou o terror lá em Jerusalém, que conseguiu cartas do sumo sacerdote, está vindo com uma equipe para cá, para prender os cristãos e levar presos para Jerusalém.
Esse era o cenário. E aí você imagina um mover de oração, que de repente os irmãos, os cristãos de Damasco, não estavam levantando em virtude dessa possibilidade de perseguição lá, advindo de toda essa equipe que estava indo de Jerusalém, com uma autorização formal de prender e de levar cativo para Jerusalém. Então a igreja de Damasco, ela estava desesperada, ela estava orando para dizer: Senhor, desvia esse homem daqui, leva esse homem para outro lugar, não permita que ele chegue aqui para Damasco, poupa a gente. Esse era o possível clamor da igreja em Damasco. Um mover estava se levantando a esse respeito. Mas aí, o que é que acontece no meio do caminho? Essa é a história que acontece no meio do caminho. No meio do caminho, o horário, pensa no horário, em um clima desértico, sol de meio-dia. Esse era o cenário. Gente, sol no deserto é sol à vera. Mas diz o texto que mesmo havendo esse sol, uma luz mais resplandecente do que o sol atingiu a Saulo naquele momento. E uma voz bradou do céu para a terra. Quando aquela luz incidiu sobre ele, foi algo tão sobrenatural que a sua estrutura não suportou e ele caiu do cavalo. E quando ele cai do cavalo, a voz ecoa: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou. Ele sabia que aquilo não era algo natural. Não era algo comum. Aquela luz não era qualquer luz. Ele nunca havia contemplado uma luz igual àquela. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E naquele momento, ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ei, você consegue imaginar agora a cabeça de Paulo, de Saulo? Ele imaginando: peraí. Então essa história de que eles roubaram o corpo do túmulo, isso não é verdade. Você de fato, você ressuscitou. E você de fato, você é real. Aquilo pode ter passado pelo coração, pela mente de Saulo. Ele se levanta, imagino, extremamente trêmulo, sem saber o que fazer. E o Senhor chega e diz para ele: vai para Damasco, porque eu vou te instruir naquilo que você precisa fazer lá em Damasco. Só que ele se levanta cego. Diga cego. Ele se levanta cego e vai para Damasco. E durante 3 dias ele não comia e nem bebia. Ele estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Diga jejum. Ele estava fazendo jejum. Você acha que esse jejum era porque ele não tinha fome? Você sabe que todo judeu ele tinha já a prática do jejum. É uma prática normal. Há festas bíblicas que o judeu faz, que tem jejum, que tem dia de jejum. Então o jejum era uma coisa natural, geralmente de consagração, de busca a Deus.
E ele entendeu que aquele momento era um momento que ele precisava estar em jejum. Amém? E aí, o que é que acontece no meio desse acontecimento? Vamos voltar lá agora para Atos capítulo 9, verso 10. Vamos lá? Vamos lá. Ora, havia em Damasco um que, irmãos? Diga, um discípulo chamado Ananias. Irmãos, eu fico muito empolgado com isso. Porque não era ninguém de um renome. Não era nenhum apóstolo da equipe de Jesus. Não era ninguém importante que todas as pessoas conheciam. Ele era um discípulo. Mas escute isso, olha aqui para mim, escuta isso. Ele era um discípulo. O seu nome era Ananias. E aí diz o texto: disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está o quê? Ei, então Paulo estava orando e jejuando. Ele tinha tido um recente encontro com quem? Com quem? E ele estava orando e jejuando. Paulo era um novo convertido? Sim ou não? Era. Ele começou orando e jejuando. Amém? E por que você diz que você não sabe orar? Por que você diz que jejum é uma coisa tão inatingível? Porque isso não é uma prática normal na nossa vida. Precisa ser desde os nossos primeiros passos. Você está entendendo? E aí, o Senhor falou para um discípulo, o seu nome era Ananias. E o Senhor dá uma visão para Ananias. E na visão o Senhor fala com Ananias. E diz: Ananias, anota aí. Te levanta de onde você está, te dispõe. Preciso de disposição. Vai à rua direita. Tem uma rua direita lá no centro da cidade. Vai lá na rua direita. E tem um camarada que mora lá na rua direita. O nome dele é Judas. Mas, Senhor, logo Judas? O nome dele é Judas. Vai lá na casa dele. E você vai procurar Saulo, aquele que é apelidado de Tarso, pois ele está lá orando. E diz o texto: e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias estava orando lá e Paulo estava orando lá do outro lado. O Senhor mostrou para Paulo que um homem chamado Ananias ia lá visitar ele e queria impor as mãos sobre ele e que iria trazer a visão dele novamente, ele iria ser curado. Do outro lado, o Senhor fala com Ananias e diz: Ananias,
vai lá na rua direita, na casa de Judas, lá está Saulo, aquele cara que é de Tarso, e você vai lá, e você vai orar por ele, para que ele seja também curado e cheio do Espírito Santo. Só que tem um detalhe, diz o texto, no verso 13 diz, Ananias, porém, respondeu, Senhor, espera Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para nos prender. Todos que invocam o teu nome. É isso mesmo que o Senhor quer fazer? Senhor, está tendo certeza disso? Na verdade, no coração de Ananias, ele estava dizendo, Senhor, eu vou estar pondo a minha vida, a minha casa em risco na mão desse homem mau, é isso mesmo, Senhor? Todos sabem desse homem, da fama, do que ele tem feito, é isso mesmo que o Senhor quer fazer? E o verso 15 diz, mas o Senhor lhe disse, vai. Ei, o Senhor disse, vai. Diga, vai. Diga aí para a pessoa que está do seu lado e diga aí, vai. Vai. O Senhor disse, vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Uau! Um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Queridos, imagina, na verdade, a frustração de planos. E aí, há uma frustração de ambos os planos. Primeiro, há uma frustração no coração de Ananias. Porque no coração de Ananias, ele estava pensando consigo, Senhor, nós estávamos orando e jejuando para esse homem não entrar em Damasco, para alguma coisa acontecer, e ele não conseguir vir aqui, dar cabo de nós e nos prender, e nos matar, e nos apedrejar, e nos levar presos para Jerusalém, para sermos julgados, para sermos chicoteados e mortos. Esse era o nosso clamor. E de repente, algo aconteceu e esse homem ficou cego. Não é melhor deixar ele cego, não? Porque ele cego, ele não vai fazer nada. No coração de Ananias, ele diz, meu Deus, houve uma intervenção de Deus, e ele está cego. Deus operou na vida daquele que era perseguidor da igreja, que estava sendo conivente com a morte de homens de Deus. Isso foi uma resposta. Aí Deus disse, sabe de nada, inocente. O meu plano é um plano diferente. Amém? Os planos de Deus são diferentes dos nossos. O racional de Deus é um racional diferente do nosso. Enquanto aquele que era a maior ameaça, um homem cruel aos olhos, mau aos olhos,
Um homem que não tinha nenhum tipo de reservas em prender, em levar, em ser conivente com sentença de morte. Deus estava realizando um outro plano. E do outro lado, Paulo estava indo para prender os cristãos. E Deus chega e disse: vou mudar teu plano também. Vou dar uma volta aqui naquilo que você achava que você ia fazer. E aí, Ananias, gente, eu sou fã de Ananias. Ananias, para mim, é um discípulo incrível. Ele era um discípulo, olha só. Ele era um discípulo, mas um discípulo que tinha vida com Deus. Um discípulo que sabia quando Deus falava. Porque, de fato, ele questionou ao Senhor sobre Saulo, mas ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Sim ou não? E eu imagino a sua ida para a casa de Judas, o caminho de Ananias. Eu imagino que não passava pela cabeça, amém, irmão? Porque isso é muito frio a nossa leitura, a gente tem que se colocar lá, de como a coisa acontecia, de como era o processo em si. Os processos, eles são importantes nisso. Então imagina o trajeto da sua casa para a casa de Judas. O que é que não passou pela mente de Ananias? Por certo, vocês têm dúvida que Judas era também um judeu? E era um judeu, com certeza, amigo de Saulo, que o acolheu na sua casa. Mas Ananias é obediente e ele vai para a casa de Judas. E diz o texto, vamos lá, verso 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ei. Saulo, irmão. O Senhor me enviou aqui a saber o Jesus que te apareceu no caminho de onde você vinha, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ei, você imagina essa cena? Você imagina essa cena? Os discípulos de Jesus, eles haviam sido treinados na comissão de 70, que quando eles entrassem numa casa, eles iriam pedir autorização para entrar, e que se a casa fosse de paz, eles entrariam na casa. Mas Ananias não pensou em nada disso. Ele emburacou na casa. Ele entrou na casa, ele não quis pensar no que ele iria fazer, ele quis executar o que o Senhor havia falado. E chegando lá, ele impôs as mãos sobre Saulo e ele disse: Saulo, a partir de agora, tu és o meu irmão. Ei. Agora vamos imaginar lá do outro lado. Como é que esse Saulo se sentiu? Ei, eu não conheço o Ananias. Eu não sei quem ele é. Mas eu estando cego, eu vi quem era ele. Ei, irmão, como é que se vê cego, hein? Deus chega e mostra para ele que um homem com o nome de Ananias ia lá.
E esse cara chega lá e diz: tu és agora meu irmão. E ele ora por Saulo. Ei, depois de 3 dias, a primeira pessoa que Saulo enxerga é Ananias. Um discípulo chamado Ananias. Dá para imaginar aquela cena? Os olhos de Saulo se abrindo. Ananias o abraçando, impondo as mãos sobre ele. E ele recebendo o batismo com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Você sabe que isso fala de nós. Me escute. Isso fala de nós. Sabe por quê? Porque todo discípulo verdadeiro de Jesus tem um Saulo perto de você. Tem um cego perto de você, que rejeita a palavra de Deus, que rejeita tudo que fala de cristianismo, de igreja, que persegue, que maldiz, mas que Deus está mandando você ir lá. Mas que Deus está pedindo para você: vai lá. Te dispõe e vai. Porque ele está cego. Ele não consegue ver. Ele não consegue perceber. Ele não consegue entender. E nós estamos dizendo: mas Senhor, fulano de tal, não, Senhor. Fulano não. Qualquer outra pessoa, mas o Senhor sabe do que ele fala. Você sabe o que é que ele diz a respeito da igreja, a respeito dos cristãos. Você sabe o que ele costuma falar. Você sabe que ele fala mal, inclusive de mim. E o Senhor está dizendo: vai. Sai da onde você está e vai lá. Agora escuta. Você imagina se Ananias não vai? A mesma pergunta eu faço para você. Você imagina se você não for? Você sabe de uma coisa? A Bíblia não fala mais nada sobre Ananias. Mas o que ele fez? O que ele fez mudou tudo. Ei, você acha que Saulo, por algum momento, esqueceu da fisionomia de Ananias? Quando ele abriu os olhos, ele viu Ananias. Aonde Paulo falava do seu testemunho, ele disse: teve um discípulo chamado Ananias, que foi na minha casa, que foi onde eu estava, que fez com que escamas dos meus olhos caíssem. Sabe o que é que o Senhor fala? O Senhor, Ele diz que
Imediatamente caíram dos olhos como que escamas, e ele tornou a vir. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Mas diz o verso 20: mudança de plano. Deus teve uma mudança de plano. Ei, Deus mudou o plano. Ei, ele estava indo para quê? Ele estava indo para aprender. Aí Deus disse: vou mudar de plano, você agora vai para pregar. Ei, você não está entendendo não? Deus mudou a chave. Ei, você está indo agora para aprender, mas agora eu mudei o plano no meio do caminho, e você está indo agora para libertar. E logo, diga logo. E logo, não teve espera, não teve justificativa, não teve desculpa, não teve uma pergunta: o que é que eles vão pensar de mim? Era uma pergunta lógica, sim ou não? Eles vão pensar que eu estou louco. Eu vim aqui com um propósito e agora estou fazendo outro propósito. Ele poderia dar desculpa, mas diz o texto: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ah, meu irmão, dê uma salva de palmas, de verdade. Mudança de plano. Mudança de plano total. Ah, irmãos, mudança de plano para uma igreja em Damasco também que mudou o plano. E agora uma igreja que queria que ele não viesse, era uma igreja que teve que acolhê-lo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nesses dias nós iremos acolher aqueles que menos imaginamos que seria possível. Nesses dias Deus irá fazer coisas improváveis. Mas eu quero dizer uma coisa para você: que você olhe para este homem chamado Ananias, que era um simples discípulo, mas ele era na expressão própria da palavra. Ele sabia o que era e qual era a régua de ser um discípulo de Jesus. Não é ser um crente, não é ser um religioso, mas é ser um discípulo, um seguidor, aquele que ouve a voz, aquele que conhece a voz, aquele que obedece a voz, aquele que cumpre os seus mandamentos, aquele que não, simplesmente não fica preso às justificativas e a desculpas, mas cumpre o propósito a qual ele foi chamado. E se o propósito foi apenas ir para liberar o homem que depois de Jesus foi o mais importante e relevante na história da igreja, ele cumpriu o seu papel. Ah, irmãos, há pessoas que tiveram missões, talvez que foi uma única missão, mas foi a missão mais relevante, mais importante. Quando Jesus estava passando, teve um discípulo de João Batista chamado André. Ele reconheceu quem era Jesus. E ele disse: onde você reside, Jesus? Eu quero estar contigo. E Jesus deu o endereço da casa.
Só que André voltou. E chamou quem? Chamou Pedro. E Pedro foi com ele. Depois disso, nunca mais se ouviu falar sobre André. Nunca teve nenhum outro grande feito de André. Mas ele levou Pedro para conhecer Jesus. Amém? Irmãos, nós precisamos fazer Jesus ser conhecido. Tivemos esse sábado mergulhados em um desafio tão grande de cumprimento da nossa grande comissão, irmãos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O Senhor está mandando, vai. O Senhor está mandando, ide. O Senhor está nos desafiando a encontrar os Saulos, a encontrar os cegos, a dar vistas aos cegos. O Senhor está querendo nos colocar e nos enviar aos lugares improváveis, aos lugares que ninguém deseja ir, acessar as pessoas que ninguém quer acessar. E nós, de fato, nós precisamos nos arrepender. Não podemos passar, queridos, o ano inteiro sem, de fato, pregarmos e fazer esse Jesus ser conhecido. Precisamos fazer esse Jesus conhecido, amém? Precisamos fazer com que as pessoas vejam que Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Há pessoas que precisam, queridos, descarregar tanta culpa que tem carregado. E nós precisamos fazer conhecido esse Jesus que veio para quebrar os fardos, os pesos que essas pessoas carregam. Precisamos tornar visível esse Deus invisível. Precisamos expressar o seu amor, mesmo aqueles que na nossa compreensão e no nosso racional, nós achemos que eles não são merecedores. Que talvez sejam ameaças para nós, mas o Evangelho tem poder para alcançar a estes também. E nós, queridos, nós não podemos negligenciar. Aonde estão os jovens nas escolas? Aonde estão os jovens na faculdade? Aonde estão? Ou você passa todos os anos da sua escola e nada acontece, não há um testemunho, não há uma vida alcançada. Irmãos, na minha juventude eu era uma flecha. Eu tive também os perseguidores ao meu respeito. E hoje, com essa palavra, o Senhor estava me fazendo lembrar. Eu tive algumas Marias que me perseguiram por causa de que o Evangelho tinha alcançado os seus filhos. E por incrível que pareça, mesmo havendo uma transformação na vida dessas pessoas, elas não tinham entendimento, estavam cegas, sem conseguir entender, achavam que os filhos estavam ficando malucos, porque só queriam ler a Bíblia, queriam orar, queriam falar do Evangelho, e elas achavam que havia uma lavagem cerebral na vida dos filhos, era o poder do Evangelho. Eu tive uma Maria, que eu fui fazer um casamento, e essa mãe, ela estava tão indignada comigo por causa do filho, que ela foi me afrontar numa cerimônia de casamento. Você acredita nisso?
me afrontar. E me afrontou numa cerimônia de casamento, dizendo: o que você está fazendo com meu filho? E eu amei essa mulher. E ela se converteu. E se tornou uma mulher apaixonada por mim. Dona Maria. Apaixonada. O poder do Evangelho. Teve uma outra Maria que foi na delegacia. E disse para o delegado: seu delegado, vá lá, prenda aquele pastor. Essa hora meu filho não chegou em casa. E o delegado perguntou: que horas, senhora? 9:30 da noite. Ele só quer estar na igreja. Estão sequestrando a mente do meu filho. Ela também se converte. Depois ela conta essa história para mim. O poder do Evangelho. O poder de testemunhar o Evangelho. Irmãos, nós não podemos. Há uma palavra. Há uma palavra. E então virá o fim. Quando? Quando o Evangelho do Reino for pregado por todo o mundo, até os confins da terra. Há confins que se chamam um coração. O seu confim da terra pode ser um coração que precisa conhecer esse Jesus. Deus quer usar você para trazer vista aos cegos. Deus quer usar você nesses dias. E eu quero te dizer, Deus vai mudar os planos. Deus talvez possa mudar as nossas expectativas. Aquilo que nós achamos, aquilo que nós esperamos. A forma, a maneira. Mas Deus, Ele é soberano. Amém ou não amém? Ele é soberano em tudo que Ele faz. E Ele escolheu um perseguidor para ser perseguido. Ele escolheu um homem que tinha uma carta para prender e se tornou um libertador. Então entenda, Deus quer levantar novos libertadores que talvez estejam esperando um discípulo semelhante a Ananias, que atenda à voz, que obedeça aquilo que o Senhor está mandando você fazer. É sim aquele vizinho difícil, é sim aquele que liga a caixa de som exatamente no dia que você quer descansar, é sim aquele bebarrão, é aquela pessoa mesmo, mas Deus quer que você vá lá. E não podemos negligenciar. Não podemos tentar argumentar. Irmãos, Deus vai frustrar talvez as nossas expectativas e os nossos planos, porque Ele vai mudar os planos. E precisamos assimilar os planos. Precisamos. Há muitos planos que talvez nossos planos serão frustrados, mas os planos do Senhor são por demais muito mais excelentes do que o nosso. Amém, irmãos? São mais excelentes do que o nosso. E nós precisamos nos submeter a Ele, entendendo tudo isso. As nossas expectativas. Nós não podemos simplesmente nos acomodar. Acomodar com aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos. Às vezes os nossos achismos são
os impedimentos que nós mesmos colocamos para que Deus possa fazer aquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós. E entenda isso. Não podemos fazer de qualquer jeito e não precisamos querer amoldar. Estamos num momento em que existe um curso do mundo que está empurrando para que Cristo possa ser amoldado àquilo que nós pensamos e aquilo que nós achamos. E não é assim. Não é Ele que precisa se amoldar a nós. Somos nós que precisamos nos amoldar aos padrões do reino de Deus. Sabe? Não podemos usar uma régua, uma permissividade de régua, onde nós queremos fazer um jeitinho. Nós somos a geração do pelo menos, né? A geração de que quer simplesmente minimizar isso em tudo, na nossa vida, em tudo. Pais que simplesmente são permissivos. Pais permissivos e que aceitam um relacionamento pecaminoso dos seus filhos, dentro da sua própria casa. E ainda diz, mas pelo menos está dentro de casa e não está na rua. Nós estamos levantando uma geração do pelo menos. E não é isso. Precisamos viver um evangelho sem conveniências pessoais. Sem jeitinho. Um evangelho na sua integridade. E ficamos ser coniventes com coisas que muitas vezes são julgos desiguais. Não há comunhão de luz com trevas. Não há comunhão do santo com o profano. Não há. Eu estava ouvindo uma história de uma pessoa, um casal com filhos, e que de repente uma mulher, esposa de um pastor, que se separa do pastor e começa a conviver com outra mulher. Um caos, uma tragédia na família, na vida dos filhos. E de repente, lá na frente, a pessoa chega e diz, fulano vai ter um outro filho. Como assim? Ela não estava se relacionando com... mas pelo menos ela deixou a outra mulher e agora está com outro homem. Está no pecado do mesmo jeito. Só mudou a maneira, a forma. Mas é o mesmo pecado. E queremos atenuar. Queremos minimizar. Irmãos, estamos num tempo que aquele que se santifique mais, porque aquele que está sujo vai se sujar mais. E nós vamos cumprir o plano e o propósito de Deus, nos submetendo às suas expectativas, nos submetendo aos seus planos, aos seus propósitos e à sua vontade. Precisamos ser uma geração que não é uma geração que simplesmente é permissiva. Caim e Abel estavam cultuando ao Senhor e cada um trouxe uma oferta para o Senhor. E teve uma oferta que o Senhor não se agradou. E teve uma oferta que o Senhor se agradou da oferta e da pessoa. Não é o seu padrão, é o padrão de Deus. Mas eu estou trazendo algo. Você está trazendo algo que não agrada ao Senhor. Então, amados, no nome de Jesus, começamos um novo ciclo, uma nova estação. E nós vamos com tudo. Não vamos dar facilidade para o diabo.
Ah, irmãos, chega. Chega de estar deixando o caminho aberto para o diabo. Chega de não estar oferecendo resistência para o diabo. Porque a palavra de Deus é clara: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chega de deixar caminho aberto. Chega de negligenciar o chamado. Chega. Precisamos cumprir a nossa comissão, pregar o evangelho aonde quer que nós estejamos e fazer discípulos em todas as nações. Não podemos nos dar ao luxo de terminarmos ciclos e estações e ao longo do ano inteiro nós não temos um testemunho de pregarmos o evangelho, de almas salvas e de uma consolidação de vidas no discipulado. Vamos continuar como o resto da nossa vida assim? Acorda, desperta. Você não foi chamado. Você não foi chamado para ser um espectador. Você não foi chamado para estar aqui todo domingo apenas escutando uma boa palavra, uma palavra desafiadora, apenas se enchendo, apenas se alimentando e não usar nada daquilo que você tem se alimentado. Faça valer todo o sacrifício e obra de Jesus na nossa vida. Não podemos ser agentes secretos do reino, onde ninguém sabe quem somos. Você é filho de Deus. Você tem um pai, você tem uma identidade, você tem um DNA, e isso não pode ser escondido. Te levanta. Te levanta. E vamos cumprir o nosso chamado. Não podemos ser nós que retardamos a vinda do noivo. Como a noiva pode retardar a vinda do noivo? Você já viu isso? Você já viu uma noiva no altar? E a noiva no altar está esperando e de repente ela mesma dá um aviso: olha, não vem agora não. Fica aí. Espera mais um pouco. Porque eu ainda estou aqui tendo tantas coisas para fazer. Vamos adiar mais um pouquinho a sua vinda, o nosso casamento. Vamos adiar. Principalmente nos dias de hoje, né? Que o material humano de homem está tão difícil. Aí você vai ver uma mulher: não, vamos casar agora não. Vamos esperar mais uns 5 anos aí. Irmãos, somos a noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que noiva é essa que não diz vem para o noivo? Ah, irmãos, vamos mudar isso. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Talvez você não saiba disso. Ou talvez você ainda não entendeu isso. Mas você nasceu para viver os planos de Deus na sua vida. Ele já planejou tudo. Amém? Ei. Ele já planejou tudo. Eu quero terminar fazendo você entender isso.
que Ele já planejou tudo. E eu gosto muito dessa passagem, porque ela fala, meu Deus, de algo tão real, tão verdadeiro, que nós não simplesmente não nos apropriamos disso. Mas a palavra de Deus, ela diz, no Salmo 139, verso 16. Eu gosto dessa palavra, irmãos. Ela me consolida. Porque todas as vezes que eu tento sair, que eu tento entrar em um atalho, em uma fuga, eu me lembro que Ele já planejou tudo. E talvez você não saiba disso, mas eu quero reafirmar aqui essa noite. Deus já projetou tudo. Ele já tem tudo planejado. Então, entenda, você está aqui para viver os planos dEle. Se você quiser viver os seus planos, vai dar errado. Vai dar errado. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai cansar. Ou talvez você vai conseguir até algumas conquistas, mas você não vai ser pleno. Você não vai ser pleno. E você vai descobrir que você viveu toda uma existência, mas não cumpriu um propósito. O texto diz, cadê? Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Era quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Os olhos do Senhor já te viram ali, quando você ainda não era nem um embrião, não tinha nem forma, era uma substância informe. E Ele diz, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Irmãos, como eu me sinto privilegiado com isso, em saber que o Senhor escreveu um livro com o meu nome, com a minha vida, com o meu projeto de vida. Ele escreveu tudo, determinou tudo. E só existe uma maneira. Ei, deixa eu te falar. Esse livro você não vai achar na Amazon. Esse livro você não compra no Mercado Livre. Esse livro ninguém vai poder para você fazer um resumo. E nem se você quiser provocar a IA. A IA faz um resumo desse livro, ele não tem acesso. A IA não conhece dessa história. Só existe uma pessoa que pode falar para você o que Ele mesmo escreveu. É Deus. E você só vai saber o que Ele escreveu tendo relacionamento com Ele, querendo conhecê-lo. Se você desejar conhecê-lo, Ele vai compartilhar com você o que Ele escreveu de todos os teus dias, do que Ele determinou de todos os teus dias. Todos os dias eu chego diante da presença dEle e eu acesso a Ele e digo: Senhor, o que é que o Senhor escreveu sobre esse dia para mim? O que é que o Senhor determinou para esse dia para mim? O Senhor fez esse dia. Estava falando isso quarta-feira. Esse foi o dia que o Senhor fez para mim. E esse dia Ele escreveu tudo. Ah, meu irmão,
Isso vai fazer a diferença na nossa vida. Uma vida de intimidade com Ele. Esse livro não adianta. Essa biografia você só vai saber da boca dele. Só Ele tem acesso a esse livro. E a única maneira é se aproximando dele, é ouvindo a sua voz, é se tornando amigo dele. Espírito Santo de Deus, essa noite, Senhor, nós queremos colocar a nossa vida mais uma vez diante de Ti. E nós não queremos pautar, ó Deus, a nossa história nos nossos próprios planos. Traçamos os nossos planos, geramos expectativas, Senhor, mas Tu és um Deus soberano, e Tu podes mudar, ó Deus, todas as nossas expectativas. Assim como o Senhor mudou na vida de Saulo, assim como o Senhor mudou, ó Deus, a expectativa de uma igreja chamada Damasco. Uma igreja, Deus, aterrorizada, uma igreja desesperada, uma igreja que clamava, e o Senhor disse: olha, os meus planos são diferentes dos seus planos. E aquilo que para você era uma ameaça vai se tornar um refrigério, vai se tornar algo que só os olhos, que só os ouvidos daqueles que se tornarão as minhas testemunhas dirão que os meus olhos viram, que meus ouvidos ouviram o que o Senhor fez, o que o Senhor realizou, aquilo que era improvável, aquilo que era impossível. Ah, Senhor Deus, essa noite nós colocamos as nossas vidas, ó Deus, não para questionar, Pai, não para arrumar desculpas e justificativas, mas, ó Deus, cada um de nós, enquanto discípulos de Jesus, sempre teremos um Saulo, ó Deus, perto de nós. Sempre teremos uma rua direita que nós teremos que ir, ó Deus. Sempre haverá uma casa de Judas que nós teremos que visitar para encontrar os Saulos da vida, Senhor. Ah, meu Deus, não nos permita negligenciar o nosso chamado. Há cegos, há pessoas que não enxergam, que não vê, que não compreendem, que não entendem, que não alcançam, Senhor, que precisam de luz no meio das trevas, ó Pai. E nós somos, ó Deus, os candeeiros, a luz desse mundo. Nós somos os faróis, ó Deus, estabelecidos pelo Senhor, ó Deus, para dissipar todas as trevas, para acabar com toda mentira, com todo engano, para romper as sofismas, Senhor Jesus, ó Deus, para pôr em liberdade o algemado, para libertar o cativo, Senhor Jesus, ó Deus, para curar o enfermo. Ah, Senhor, essa noite nós queremos nos comprometer com o nosso ID. Não podemos passar mais um ano inteiro, ó Deus, como um ramo infrutífero, Senhor. Não queremos ser arrancados, não queremos ser lançados ao fogo por sermos considerados inúteis. Ah, meu Deus, nos levante nesse tempo, nos levante nesses dias, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Deus, de fato, envia-me a mim. Como ouvirão se não há quem pregue, Senhor? Ah, ativa-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, tira-nos da frieza, da indiferença, e nos ajude a sermos movidos em misericórdia, em compaixão, em amor, Deus, pelo perdido. Ah, Pai, ah, Senhor, olha para nós essa noite, Senhor. Queremos Te dizer sim, Senhor. Queremos Te dizer sim. Toca-nos, ó Deus. Toca-nos com as brasas do Teu altar, Senhor. Toca os nossos lábios. Nos tira do anonimato, nos tira dos esconderijos, Senhor. E nos faz, ó Deus, revelar quem Tu és, Senhor. A nossa vida, Deus, ela foi feita para que possamos revelar quem Tu és. Nas escolas, nas faculdades, Senhor. Ah, meu Deus, nos ambientes de trabalho, nas ruas,
com as nossas famílias, Deus, com os nossos amigos. Meu Senhor, faz isso, Senhor. Testemunhas, Senhor. Espírito Santo, precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos de Ti. Nos incomode, Senhor. Tira o nosso sono, Senhor. Nos inquiete, Senhor. Nos inquiete de tal maneira que não venhamos, ó Deus, a permanecer, Deus, na inércia, na paralisia. Nos tire da paralisia e nos mova em amor e em compaixão, Senhor. Faz isso, Espírito Santo.